Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar com subsídios, dar norte para o seu plano de aula, para o seu plano de ensino, para que o professor possa fazer uma aula enriquecida com subsídios, com assuntos que venham chamar a atenção dos nossos alunos. Portanto, eu convido a você que não conhece ou ainda não se inscreveu no nosso canal e está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, inscreva-se no nosso canal. E depois de inscrever-se, dê um joinha, clique no sininho aí, porque cada vez que você clicar no sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui relativos às lições da Escola Bíblica Dominical, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai acessar em primeira mão esses vídeos novos, vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar e vai dar um joinha. Portanto, seja bem-vindo ao canal EBD em Ação. A lição de hoje é a lição de número 5, datada do dia 3 de maio de 2020, com o título Confirmando o Concerto. Texto do dia, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos capítulo 7, versículo 39. A síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Agora o povo de Israel estão prestes a entrar em Canaã, mas ainda precisa de confirmar o pacto que Deus fez com Abraão. Que pacto? O pacto da circuncisão. Abraão foi circuncidado e toda a sua descendência seriam circuncidados. O que seria a circuncisão? Vou dizer aqui um conceito bem prático para que algumas pessoas que não entendam essa ilustração possam entender. Eles faziam de fato quando a criança tinha 8 dias, mas no caso aqui, eles iriam fazer com os descendentes do povo que saiu do Egito, que os pais morreram no deserto, mas agora essa nova geração, eles ficaram até sem isso, até sem conseguir cumprir o propósito, porque os pais murmuravam e Deus deixou então que aquela geração se exterminasse para depois fazer um novo concerto com a nova geração. Por isso a repetição das leis da segunda em Deuteronômio, que é a repetição das leis para essa segunda geração. E quando Deus falou para a primeira geração sobre as leis, essa segunda geração que agora está tomando posse das terras eram ainda pequenas. Agora adultos, eles precisavam ouvir novamente as leis. E da mesma forma o concerto. Eles precisavam confirmar o concerto ou estar dentro do propósito que Abraão fez dentro do concerto, que era a circuncisão. Então, eles circuncidavam a criança. Quando a criança nascia, que estava com 8 anos de idade, precisaria fazer a prática da circuncisão. E o que seria a circuncisão? Era pegar o pênis do bebê, o pipiozinho do bebê, puxar o corinho que cobria o prepúcio, a glândula, e puxava e cortava. Esta era a circuncisão. Circuncidar o couro que cobria o prepúcio, a cabeça do pênis, cortar aquele couro. Para quê? Israel, no sentido ali, era primeiramente para o concerto como símbolo. O símbolo da carne, que hoje a gente corta a circuncisão, é circuncidar o coração, é cortar as obras da carne, deixar limpo o coração, como era feita sobre o povo de Israel. E em segundo momento, aquela geração precisou circuncidar para entrar no deserto. Por quê? Porque no deserto não havia água em abundância para eles estarem se lavando constantemente. E nisso encarretaria em diversas doenças. Então Deus já estava prevenindo eles contra as doenças, possíveis doenças na falta do banho. E também pode observar que Deus proíbe a gordura, uma série de coisas que fariam mal. Tipo de carnes, peixes com couro, carnes com tipo de animais que no deserto, no calor do deserto, poderiam fazer mal ao povo de Israel. Mas agora Deus estava renovando esse concerto, que era uma resposta humana do concerto firmado pelo patriarca Abraão. Eles precisariam estar dentro desse pacto, porque isto seria um momento de obediência e um momento de promessas. Era o vínculo entre as promessas de Deus
e o povo descendente de Abraão. Era uma marca que também deixava o povo de Israel diferente das demais nações. Era um povo exclusivo, era um povo separado. E ainda naquele período, tanto de Abraão, que me parece também como o povo de Israel, eles, apesar de estar na idade do bronze, mas ainda não faziam uso da ferramenta afiada, ainda usavam pedras afiadas, prontas para esse tipo de corte. Talvez isso também tenha sido aplicado nessa nova geração que estaria tomando conta de Canaã. E a circuncisão era a marca de Deus, porque foi Deus quem proveu, quem exigiu esta marca. Então nós observamos que até Moisés, o filho de Moisés, nascido de uma egípcia, não foi circuncidado, o que acarretou em sérios tipos de problema e conflitos. Mas esta marca era a marca proveniente de Deus. O povo de Deus ele tem uma marca. O povo de Deus é diferente, o povo de Deus é separado. Os israelitas, eles eram conhecidos por esta marca. As pessoas, para adorar a Deus junto com o povo de Israel, eles precisariam circuncidar. Então não poderiam adorar, não poderiam servir, não poderiam louvar ou fazer qualquer atividade dentro das leis cerimoniais de Israel se a pessoa não fosse circuncidada. Precisava da circuncisão. Isso demonstra que para nós servir ao nosso Deus, fazer alguma atividade para o nosso Deus como louvor, como adoração, como a comunhão, nós precisamos não circuncidar fisicamente, mas circuncidar, como Paulo diz, o nosso coração. Nosso coração deve estar voltado para Deus, não pelas coisas do mundo. Nosso coração deve estar colocado naquilo que é espiritual, não naquilo que é carnal. A Bíblia faz uma diferença entre o homem espiritual e o homem carnal. Ela diz que o homem carnal não entende o homem espiritual, as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para se discernir as coisas espirituais é necessário o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. É o Espírito Santo que nos dá a revelação, que nos comunica, que nos dá a visão, as interpretações. Então, a Bíblia deixa claro, foi o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Então, se o mundo não pode receber o Espírito da Verdade, eles não têm o discernimento espiritual. Não tendo o discernimento espiritual, eles não têm a marca de Cristo. E o terceiro ponto do primeiro tópico fala que é uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Para ir para a guerra, se alistar no exército de Israel, precisava ser circuncidado. O circuncidado, ele estava protegido, ele receberia a proteção divina, receberia o favor divino. Deus lutaria com ou a favor dele. Quem não era circuncidado não poderia ir para a guerra e nem muito menos comemorar a Páscoa. Só comemorariam a Páscoa aqueles que eram circuncidados. Por isso que eles vão aqui comemorar a terceira vez a Páscoa depois da circuncisão. Porque antes eles não eram circuncidados, então eles só comemoraram no Egito e depois já próximo de entrar em Canaã, pelos primeiros 1 ano, 2 anos que eles já tinham saído do Egito. Depois disso, depois da murmuração, não houve mais a comemoração da Páscoa e também não houve mais a circuncisão. Mas agora Josué está ajeitando as coisas, levando eles ao pensamento certo, que eles precisavam comer a Páscoa, precisavam circuncidar, precisavam estar em sintonia com seu Deus, precisavam adorá-lo, servi-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Então aqui nós vemos que até Davi, quando ele vai ter em Israel, que ele percebe que o gigante Golias está desafiando ao Deus de Israel e aos homens que servem ao Deus de Israel, ele pergunta, ele questiona: quem é este incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Ele está dizendo: quem que é este sem proteção, sem reconhecimento do poder divino, sem a ação do poder divino na sua vida? E ele tem a certeza que ele, como circuncidado, tem o favor divino, tem a proteção divina e tem a ação divina a seu favor para ir derrotar o ímpio Golias. Então esta é a certeza que a circuncisão traria, que a pessoa que era circuncidada é porque ele tem um propósito, porque ele tem um conserto com Deus, porque ele precisa da obediência divina, precisa do favor divino, e ele então era um protegido porque tinha um conserto, tinha um propósito diante do Deus que é poderoso e diante do Deus que tudo faz. O segundo tópico fala um lugar chamado Gilgal, um lugar de aliança. Quer dizer, foi em Gilgal que o povo de Israel fez a circuncisão.
E a circuncisão feita no adulto, naquele período, pegar o pênis, puxar o couro e cortar, e eles não tinham medicamentos avançados, não havia anestesia, era um trabalho muito doloroso, em partes muito íntimas e muito dolorosas, muito sensível, que requeria um cuidado especial. E foi nesse momento de agonia que eles estavam em Gilgal, que eles estavam em recuperação. Gilgal ficou marcado como lugar do conserto, mas eles não puderam caminhar. Todos os homens que não eram circuncidados precisavam ficar em Gilgal até sararem o prepúcio, até não haver mais a dor, não haver mais cicatriz, não haver mais feridas, apenas cicatriz. Então, depois de cicatrizar, é que eles puderam continuar a caminhada, porque eles estavam livres. Foi nesse período também que Judá, quando soube que um dos filhos do rei de Siquém deflorou a sua irmã, isto é, tirou a virgindade dela, ele então fez um acordo com o povo que queria casar com o rei, o príncipe, com a filha deles. Então ele disse que precisava circuncidar, e de fato precisava, mas ele estava com más intenções. Então, quando o povo estava na sua maior dor, na sua maior inflamação do pênis, foi quando ele entrou com a espada, com aquele povo sem condição de se mover, e destruiu a todos pela espada. Então era um momento de fato doloroso, requeria cuidados, requeriam ficar parados, e eles não poderiam nem andar, porque estava na sua máxima inflamação no momento da circuncisão. Então o lugar de Gilgal seria um lugar de exaltação, não seria um lugar de humilhação. Por mais que eles estavam ali parados, sem condições, não era um lugar de humilhação, porque eles estavam sendo exaltados no santo nome do Senhor Deus de Israel. E é assim que Deus faz, Deus exalta as pessoas, Deus, aqueles que o servem, aqueles que querem entrar para dentro da vontade divina, eles então são favorecidos pela obra divina, pelo amor divino, pela graça divina, e essas pessoas conseguem então se sobressair, conseguem o favor de Deus. E Gilgal também é conhecido como lugar de prosperidade. Por quê? Porque o povo de Israel, enquanto estavam no deserto, estavam se mudando durante esses 40 anos que estavam no deserto, por causa da busca da água, por causa da alimentação. Mas quando eles chegam em Gilgal, não precisaram se desesperar, porque Gilgal já era uma terra que já possuíam a água, já era uma terra que possuía alimentação, já havia prosperidade, e eles estavam então abençoados com as questões financeiras de Gilgal. Então Deus ali levou eles para um lugar de prosperidade, e ali eles foram exaltados e não foram humilhados. Por mais que eles decidiram circuncidar-se, é um sinal de aceitar a providência divina. O terceiro ponto fala sobre a celebração da Páscoa, a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, como nós falamos, quando eles mataram um cabrito, comiam com ervas amargas e pães asmos. E o sangue era para se passar na porta. Esta é a Páscoa. Então a Páscoa é exatamente isso, ali era simbólico. O cordeiro que eles mataram era símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As ervas amargas era símbolo do sofrimento desse cordeiro, símbolos do sofrimento que Jesus teve para salvar as pessoas. E o sangue no umbral da porta era o símbolo do sangue de Jesus Cristo, que nos livra de todo pecado e da morte. Ele nos ressuscita e propõe a nossa passagem. Enquanto que a Páscoa para os judeus era a passagem, a saída do povo de Israel, passando pelo Mar Vermelho, entrando em nova terra, assim também é a nossa passagem, saindo do mundo, passando pelo sangue de Cristo e entrando na nova vida espiritual. Isso que é a nossa Páscoa. Paulo fala, Cristo a nossa Páscoa. Então, os judeus tinham essa celebração da Páscoa. E a partir daí, até os dias atuais, eles têm este memorial de celebrar a Páscoa com pães asmos, com o cabrito, com ervas amargas. E nessas festas, eles se preparam para contar o porquê da Páscoa, se preparam para ensinar os filhos qual o significado da Páscoa, e eles relembram toda a saída do Egito. O segundo ponto, a Páscoa é um memorial judaico, perpétuo. Apesar deles passarem 39 anos sem cumprir, porque estavam fora dos propósitos divinos, na desobediência, na murmuração, na incredulidade, não acreditando que poderiam alcançar as terras
porque a notícia era que havia gigantes e eles eram como gafanhotos aos olhos deles. Então eles murmuraram e perderam de comemorar a Páscoa durante os 39 anos que eles saíram do Egito. Só comemoraram no Egito e uma vez no deserto. Mas agora, depois de 39 anos, eles voltam o seu propósito para Deus, fazem o seu concerto, circuncidam, estão dispostos a obedecer, e agora eles começam a comemorar a Páscoa de novo. A Páscoa era simbólico para que eles pudessem entender o futuro. Era algo que mostraria o futuro, sombra das coisas que viriam, que era o Cordeiro de Deus de fato, não um animal, mas o Cordeiro de Deus que viria salvar o mundo. E a Páscoa é um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte de Cristo. Pode observar que na Páscoa, quando os discípulos perguntaram para Jesus: onde queres que celebres a Páscoa? E Jesus disse: vocês vão no caminho e vão ver um homem com um cântaro na cabeça, segui-o. Quando encontrares este homem, é ali que vão celebrar a Páscoa. Então eles fizeram assim, seguiram ao homem, acharam o local, mas na celebração da Páscoa, no caso que todo Israel estava celebrando a Páscoa, eles estavam celebrando a Páscoa como costumeiramente, com um animal, um cordeiro assado, com ervas amargas e com pães asmos. Era a proposta da Páscoa. Mas Cristo, ele muda essa tonalidade. Ele não celebra com o cordeiro, ele está com o pão, ele está com o vinho. Por quê? Porque o cordeiro é ele. Ele é o cordeiro que veio ao mundo. Por isso que João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro. Agora, ele seria partido como o cordeiro foi. E ele seria partido como pão. O seu sangue seria derramado como vinho. Então ele está com os elementos do pão e do vinho, e ele celebra a Páscoa com pães e com vinho, com os discípulos. E os discípulos então comem o pão e tomam o vinho, que agora é a Páscoa, é a nossa ceia. No dia da Páscoa, o Senhor celebra com elementos diferentes, porque ele já estava prestes para tomar as ervas amargas, que era símbolo do seu sofrimento por causa dos pecadores. Isto é, ele ia tomar os nossos pecados, sofrer as consequências, pagar o valor da morte, para que eu e você e nós estivéssemos salvos hoje. Então a Páscoa, ela tem esses símbolos, aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro universal, entregue voluntariamente para que a salvação chegasse a todas as pessoas que estivessem sobre a face da terra. Então os judeus, eles não viram a Páscoa apontando para Cristo quando Cristo chegou, porque desprezaram o Filho de Deus, mataram o Filho de Deus, rejeitaram as promessas, rejeitaram a salvação em Cristo. Eles disseram que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Desprezaram o sacrifício de Cristo. Mas a Bíblia diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando os judeus não receberam, que as pessoas aceitaram, no nosso caso, nós se tornamos filhos de Deus. Então, a nossa Páscoa é Cristo, o nosso pão é Cristo. O sangue que nós recebemos foi de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Aí ele completa: imagine agora sendo purificados ou santificados, ou justificado pelo seu sangue. Então nós somos justificados pelo sangue de Cristo, o sangue que ele derramou, o preço da salvação. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, professor e professora, que você possa trazer esses elementos da Páscoa e essas simbolizações das celebrações do mês de Abib, que o povo de Israel comemoram a Páscoa, mas não entende o significado, mas a igreja, ela entende o significado da Páscoa. Não é o significado que o mundo traz aí com ovo e chocolate. Não é isso, isso é comércio. Não passa de nada mais do que isso. Eles perderam ou inverteram o real significado da Páscoa. Mas nós temos o significado da Páscoa, que é Cristo. Sabemos que Cristo é a nossa Páscoa, que morreu por nós, e recebemos o favor de Cristo. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que seus alunos cada dia possam aprender cada dia mais com você sobre a salvação, sobre as lições, sobre os assuntos bíblicos, e que Deus em Cristo te abençoe grandemente.